Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar nossa live, Comissão de Família, OAB Barra da Tijuca. Sejam todos bem-vindos. Nossa live hoje com a doutora Alexandra Ullmann. Vamos iniciar, podem convidar, ainda dá tempo, convidem aí os amigos para a gente começar a nossa live. Tema hoje, alienação parental. Boa noite a todos, Renata, Matheus, Luiz, Fabíola Machado, Sandra Mota, querida, boa noite. Vamos iniciar, vamos falar sobre alienação parental. Ainda dá tempo, pessoal, podem convidar aí, tem um aviãozinho, podem convidar os amigos, que a nossa live hoje vai ser, com certeza, uma live aí excelente. Boa noite, Bárbara. Olha, acho que a Alexandra... Opa! Estou aguardando, já enviei o convite. Opa! Oi, Tatiana! Boa noite! Como Tudo vai, bem? Alexandra? Que prazer! Estava ansiosa por esse encontro, viu? Há muito Tudo bem? tempo já Pois é. queríamos esse encontro. Acho que não poderia ser numa época melhor, né? Conseguimos conciliar no mês de abril. É Agradeço verdade. muito, viu, a sua disponibilidade. A nossa querida Sandra Mota, né? Sandra, Adoro muito a Sandra. querida, vice-presidente da nossa comissão. Então, é um prazer muito grande tê-la aqui. Também estou ansiosa para ouvi-la, porque esse tema é um tema que eu acho que é sempre bom falar, nós temos que falar, divulgar aqui na comissão, né? É claro que a maioria são advogados, né? Então nós temos aí muitos advogados, mas é importante realmente a gente divulgar sempre. E, Alexandra, se você me permite, antes de você começar, embora eu acredite até que dispense a apresentação, mas eu vou fazer assim uma apresentação sua para que a gente possa dar início. Então vamos lá. Alexandra Ullmann, advogada e psicóloga formada pela PUC, RJ, especialista em direito de família e referência em casos de alienação parental e falsas denúncias de abuso sexual. Participou do documentário A Morte Inventada e foi uma importante voz para a elaboração da Lei da Alienação Parental. Tem larga experiência em processos que envolvam guarda compartilhada, é autora do livro Tudo em Dobro ou Pela Metade, que aborda o tema da separação sob a ótica da criança e com linguagem lúdica para o universo infantil, além de participar de outras obras como colaboradora. Alexandra, muito obrigada mais uma vez e vamos dar início. A palavra é sua, que estamos todos aqui muito ansiosos para ouvi-la. É um prazer estar aqui com vocês, Tatiana. Assim, eu te agradeço imensamente o convite. Eu sempre falava com a Sandra, vamos fazer alguma coisa, mas é sempre... A vida da gente é muito corrida sempre, né? Porque além de todos os trabalhos que a gente tem de advocacia, do direito, de lidar com os processos, com as pessoas envolvidas nesses processos, a gente ainda se dispõe, né, É verdade. a bater papo, a fazer coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu acho que quem se envolve com direito de família tem que ter um botãozinho lá dentro da disponibilidade emocional. É verdade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente decide advogar na área de família ou ser psicólogo na área de família, e assim eu falo, né? Eu abro um pouquinho o nosso leque, né? Porque advogados não são ninguém se a gente não tiver um bom auxílio de uma equipe técnica que trabalhe com a gente. Verdade. Então, eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem sempre que lembrar, que quando a gente trabalha na área de família, a gente trabalha com pessoas. A gente não discute uma batida de carro, a gente não está discutindo para saber se um farol custou mais caro ou custou mais barato. A gente discute as vidas. Exatamente. Né? E a gente tem que lembrar que as vidas que a gente está tratando ali
não são só os adultos, porque os adultos já sabem se defender, ou não, mas eles têm já um estofo para enfrentar as dificuldades e as diversidades e para escolher os caminhos que querem tomar. Enquanto que Exatamente. as crianças, elas não têm ainda o entendimento, a maturidade, o conhecimento para lidar com essas questões tão delicadas. Verdade. Então, a E gente tem que lembrar disso. Eu acho que é o primeiro ponto mais importante, né? eu acho que o advogado que atua realmente nessa área, ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter essa, acima de tudo, essa responsabilidade. Eu Verdade. acho que é uma responsabilidade. Ele tem que saber o que ele vai escrever, ele tem que saber o que ele vai pedir. Eu acho importantíssimo, pensa, né? Até lá na OAB Jovem, a gente comenta, fala assim: dá uma dica para quem quer iniciar na área de família. Eu digo o seguinte: primeiro, responsabilidade. E quando você Desiste, vai for. para outra área. E eu digo o seguinte: quando você for peticionar, na dúvida, pense que um dia aquela A criança criança vai ler. ela vai ler o que você escreveu. Então, eu acho que Exatamente. isso já vai ser um norte importante, um caminho importante para você saber delimitar o que colocar naquela petição. Porque É, quanto que é difícil, né? eu digo para os meus clientes, né, que às vezes eles não conseguem tirar o emocional da situação e não conseguem. Você falou uma coisa engraçada. Eu sempre disse isso. Eu sempre penso que uma criança um dia. E quando a gente trabalha com alienação parental, a gente sabe que um lado, isso eu estou falando em casos efetivos de alienação parental, um lado sempre vai se utilizar, então vai pegar o processo e vai mostrar para a criança. Na prática, o que acontece? Chega uma criança que diz: ah, minha mãe disse isso assim, assim, meu pai disse assim, assim, está no processo. A gente tem que lembrar que a gente tem que orientar nossos clientes a preservar esta criança. Eu acho que isso Exatamente. é o principal ponto. Mas acho também, eu acho que a gente tem que. Eu brinco com os meus clientes, eu digo o seguinte, porque às vezes eu fico de babá. Né? Eu pego, ensino a escrever um WhatsApp, ensino a escrever uma mensagem, um e-mail. Normalmente são muito agressivos porque estão sempre muito envolvidos naquela questão. E aí eu digo: vem cá, faz o seguinte, pensa que quem está do outro lado é o seu porteiro. Então escreve o e-mail para o seu porteiro. Você xingaria o seu porteiro à toa? Sim. Então, a única coisa que você tem que lidar é com educação. Você não precisa gostar. Eu não preciso gostar de um porteiro. Não preciso, não é meu amigo. Eu preciso ser educada e respeitosa. Perfeito. Isso eu acho que é o principal ponto que norteia qualquer relação. É verdade. Qualquer relação. É o Então, respeito, é verdade. então a gente tem que lembrar, e isso, você está falando da OAB Jovem, então eu vou te contar uma coisa que está acontecendo no processo meu agora. Né? Os processos de família, eles trazem na gente, quando a gente ainda não tem um escudo, quando a gente não tem uma casca, né, que com a idade, isso é chato dizer, né, mas com a idade isso a gente vai criando, a gente se envolve emocionalmente nos primeiros processos que a gente tem. E aí, eu tenho um caso que é uma advogada nova, jovem, num processo muito sério, muito grave, onde a mãe perdeu a guarda da filha mesmo, depois de 7 anos de processo, com 300 avaliações. É uma pessoa muito complicada mesmo, de agredir pessoas, agredir acompanhantes, fisicamente. Sim. Essa advogada pegou o processo pela mãe, já passaram 350 advogados, 350 defensores públicos, e a coisa vai mudando. Passou na mão dessa advogada e a advogada, ingenuamente, aliás, eu não acho nem que seja ingenuidade, não, porque você faz 5 anos de faculdade, você não tem mais direito de ser ingênuo. Você não tem mais esse direito. Começou a escrever que a advogada e o autor falsificaram provas. Começou a escrever. Só que no final, além de tudo, ela assinou sozinha a petição. Eu entrei com uma interpelação criminal contra ela e uma representação na ordem. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: esse é o nosso trabalho. Eu não estou dizendo que a gente não deva defender os direitos do nosso cliente no limite da legalidade, da ética e da moral. Claro. Eu estou dizendo que este é o nosso meio de trabalho. Então, nós temos que respeitar o nosso colega, nós temos que respeitar o juízo, nós temos que respeitar as partes.
Sim. Eu não tenho raiva da parte. A parte que tem raiva de mim, coitada, porque ela transfere uma Transfere, raiva. é. Então a gente tem que entender. Sim. A gente tem que entender. Né? Então a gente tem que ter essa capacidade. Eu acho que, principalmente em processos que envolvem alienação parental, que são processos que têm muita emoção, a gente tem que ter o distanciamento necessário enquanto profissional. Perfeito, é. A Fabiola até escreveu que furada, Mas porque coitada, né? De repente ela foi na emoção do cliente, acabou, não conseguiu distinguir ali e realmente se meteu numa furada, porque como é que ela foi atribuir um crime, né, à colega? É uma coisa gravíssima. Aí eu já Né? digo para você, é uma furada, mas na verdade foi o que eu falei. Ela não é uma leiga. É Ela é jovem, complicado. mas não é leiga. E hoje em dia a gente sabe muito bem que os jovens têm muito mais acesso a tudo que a gente conhece, do que eu tinha na minha época. Você deve Sim, ser mais nova sim. que eu, do que eu tinha na minha época. Não, eu também me formei na PUC em 97, quer dizer, Então, olha só, eu me formei em psicologia na PUC em 80, ai meu Deus, em 89, ai meu Deus. E depois me formei em direito em 95. A gente se formou mais ou menos na mesma época. eu fui de 90, o direito foi 92 a 97, então Então a gente tivemos se aí. cruzou. A gente É se cruzou. verdade, é verdade. Então, eu acho assim, a gente não tem mais o direito. É, Uma coisa é defender o direito, uma coisa é a gente advogar, fazer tudo o que é necessário para defender o direito do nosso cliente, lembrando sempre que além do nosso cliente existe uma criança. sim. Então, nos processos que envolvem alienação parental, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Você falou das... Oi, voltou. Perdão, é porque entrou uma ligação, desculpa, eu não sei nem como é que se tem Nada, como... não. Eu não sei se tem como bloquear a ligação, enfim, eu não sei, não é tão, na minha Nada, não tem capacidade não é tão. problema. Enfim, então, o livro, quando eu escrevi, eu até estava conversando outro dia, eu estava num congresso em Recife, com um grupo de advogados, e eles me perturbando, Alexandre, escreve um livro, escreve um livro. Eu falei, gente, eu não vou escrever livro. Eu não vou falar de teoria. Teoria todo mundo já conhece, a teoria todo mundo já tem, né? A teoria todo mundo já tem. Eu vou falar simplesmente... Aí eu tive uma ideia, eu falei, gente, não, eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente, eu vou escrever um livro para criança. Eu vou escrever um livro para criança onde, quando os pais conseguirem ler o livro da criança, eles vão conseguir entender o que eles estão fazendo, o Sim. sentimento daquela criança. Entendeu? Aí vem a ideia do tudo em dobro ou pela metade. Porque eu peguei exemplos das crianças que eu via nos processos, falas das crianças, nas avaliações e tudo mais, e eu usei no livro. Né? E aí eu peguei uma brincadeira, até estava mostrando, ele estava até aqui porque eu estava mostrando para outra pessoa. Eu peguei o livro e botei assim, uma criança no meio, ouvindo. Porque a Dos criança, dois lados. ela tem que ser preservada. Claro. E a criança dizia assim, uma vez eu ouvi de uma criança dizendo assim, tia, você realmente acha que eu não sei que quando eu vou para a casa do meu pai, ele tira a bateria do meu telefone para eu não falar com a minha mãe? Olha. A gente acha Terrível, mesmo né? que criança é idiota, né? É verdade, é verdade. Não, eu acho assim, Alexandra, tem situações que eu acho até foi lindo nessa ilustração assim, do seu livro, porque tem situações que a vontade que a gente tem, eu acredito que com certeza você já passou, é de pegar aquela criança e levar para casa. Ah, não, A não gente, criança mais na minha olha, casa, não, mas não. você fica não, eu digo no sentido assim que a gente fica com tanta pena, porque a gente, quando a gente olha, a gente vê que os dois lados estão praticando alienação parental. Porque quando é muito comum e não conseguem se dar conta. Então, assim, por isso que eu vou até aproveitar esse gancho, né? E como eu sei que você tem esse olhar assim muito prático, e aqui pelo que eu estou vendo aqui, né? Nós estamos com um grupo aí de advogados, né? Então eu acho importante, por exemplo, vamos lá. O advogado, quando ele é procurado, tá? Ele pega um caso de alienação parental.
né? Porque naquela emoção, o que que eu vou fazer? Então vamos lá. Ele foi procurado por um cliente e esse cliente acaba relatando um caso que envolve alienação parental. Como que ele deve proceder nesse primeiro momento? Vamos lá, a gente tem, assim, eu tenho duas visões. Como eu trabalho muito com a questão da falsa acusação de abuso, da falsa acusação da violência, eu tenho por hábito, quando o cliente chega para mim, seja a mãe, seja o pai, porque uma coisa importante que a gente tem visto muito nesses grupos, eu não sei se vocês participam, as polarizações. Toda mãe é boa, todo pai é ruim. Bom, Demais. gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vou contar um segredo. Pessoas são boas e ruins. Não me interessa se é homem, se é mulher, se é mãe ou se é pai. Então, vamos parar com a polarização e vamos trabalhar com pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, não é porque é mãe que é boa e tem que ter a guarda, não é porque é pai que é ruim e que é um abusador. Não, gente. Existem pais bons, existem pais ruins, existem mães boas, existem mães ruins. Pronto, acabamos o mito? Então, vamos passar para o segundo ponto. Perfeito. Então, segundo, eu ouço as pessoas eu tenho um mantra já há muitos anos, porque eu vou te contar depois uma situação, e eu acho importante contar, porque foi a situação em que eu desmistifiquei as minhas crenças. Eu tomei uma rasteira num processo, minha mesmo, e foi o melhor momento da minha vida que eu vi que preconceitos acabam com qualquer bom entendimento. Então, eu conto essa história e vou contar para você. Então, eu tenho o seguinte mito. Toda verdade tem 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. Então, quando o cliente me conta, a primeira coisa que eu digo, olha, eu não acredito 100% em você, então eu preciso de documentos. Tudo que você está me falando, que bacana, eu quero documentos. Tá? Muito bem, me deu o documento. Aí eu vou chegar e vou dizer o seguinte, olha, eu gostaria que você fosse avaliado. Seu filho, se for o caso. Aí eu indico, a gente tem um grupo de psicólogos, eu trabalho com a Andréia Calçada, eu tenho outras psicólogas que eu indico. Normalmente, eu digo, Andréia, dá uma olhadinha aí, vê o que você acha. Eu não adianto nada, porque eu quero ouvir dela se ela tem o mesmo feeling, a mesma sensação que eu. Ah, Alexandre, eu vi que tem uma alienação, ou eu vi que essa mãe ou esse pai, ele está mal orientado, ele faz coisas que podem provocar uma alienação. Então, vamos orientar. Então, o primeiro passo é esse. Eu acho que o primeiro passo não é sair peticionando. É muito legal, gente, fechar contrato e ganhar dinheiro. É muito legal. Só que processo de família, a gente tem que lembrar que todo mundo perde sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, a gente tem que proteger essas crianças. A gente precisa proteger, independente de quem nos contrate. Exatamente. Então, eu tive um caso que uma vez eu estava pelo pai, a mãe estava com um grande escritório de advocacia, já vinha uma falsa acusação de abuso há muitos anos, tinham 7 anos de processo, que ele estava sem ver a filha, provou-se que era tudo mentira. Foi um dos primeiros casos de falsa acusação de abuso que eu peguei. Provou-se que era mentira. Nós tentando fazer a reaproximação, até chegou um ponto que eu falei, olha só, chamei a juíza, fui no gabinete e falei, doutora, eu estou entrando com uma petição, utilizando uma coisa que ninguém nunca tinha pensado, mas me veio na cabeça e eu resolvi fazer. No crime, quando há uma defesa mal feita, você pode alegar que o cliente está indefeso. O próprio juiz pode dizer, esse advogado não sabe fazer, e indica um outro. Eu cheguei para o juiz e falei, olha só, deixa eu lhe explicar. A mãe contratou um advogado que não se preocupa com os interesses da criança, só com os interesses dela. Então, eu vou arguir que a criança está indefesa e eu preciso que Vossa Excelência indique um advogado para ela. Eu falei, bom, vou levar uma sapatada, né? Mas a gente é advogado, gente. A gente é advogado. A gente foi criado para criar teses. Nós estamos aqui para criar teses, porque o direito, ele não é estanque. Ele Exatamente. Tem uma mobilidade. Então, se eu não criar uma tese, não vai acontecer. A juíza chamou a advogada da outra parte e falou, doutora, a situação é a seguinte. A doutora Alexandra levantou que a criança não está sendo defendida pela senhora, que só está atendendo
os interesses da mãe. E eu vou te contar, a situação era tão séria que a juíza deferiu a convivência da criança com o pai dentro do gabinete dela e proibiu a advogada de ficar no corredor, sob pena de multa. Entendeu? Então, simplesmente a advogada saiu do processo. E aí foi indicado um outro escritório, que a gente acabou fazendo um grande acordo. Nunca se recuperou a lacuna, né? Criança. Nunca se foi recuperado. Entendeu? Então, eu acho sim. Aí as pessoas dizem, você é maluca, você inventa coisa. Invento. E às vezes dá certo. Claro. Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, eu ressalto, como nós estamos aqui falando, né, com advogados, essa questão da responsabilidade, porque eu reparo, Alexandra, não sei você, porque parece que eles banalizaram a alienação parental. Sim, Tudo, sim. é difícil hoje, sinceramente, sem exagero, é difícil a gente pegar uma ação de guarda que a gente não veja ali escrito em algum momento alienação parental. Situações assim que eu vejo de pessoas que a gente vem... Eu tenho também um caso que o pai simplesmente não pega a criança em hipótese alguma. Eu já pedi para aplicar multa porque ele não pega. Do nada, pegou, tirou um monte de foto e o advogado encheu de informações sobre alienação parental, coisa que não existe, absurda. Pois então, mas aí, você se lembra, lá no começo, quando houve o início da aplicação do dano moral? Sim, sim. Não existia dano moral. Aí, sim. começaram a dar indenizações altíssimas. Aí depois passaram a dar nenhuma. Depois equilibrou. A lei da alienação parental é uma lei nova. Ela é relativamente muito nova. Sim, sim. Né? E por ela ser nova, as pessoas... E vou te dizer, lamento dizer, porque eu tenho uma falha que eu falo o que eu penso efetivamente. Nós temos colegas que, lamentavelmente, eles induzem a parte a uma alienação parental. Eles induzem a parte a uma falsa acusação de abuso. Eles induzem uma falsa acusação de Maria da Penha. Por quê? Hoje, a justiça não defere mais um afastamento do lar em vara de família. Então, qual é a forma de você tirar um homem de casa? É verdade, utiliza a violência doméstica. Então, a gente tem que lembrar que é claro que eu me separei do pai da minha filha e é óbvio que em algum momento eu falei, ai, seu pai é um chato. É óbvio, hoje é meu amicíssimo, eu fiz o divórcio dele com a outra mulher. Então, é óbvio que eu disse. E se é alienação parental? Não. Não, gente, alienação parental é uma prática reiterada de atos que tendem a prejudicar o crescimento saudável da criança em relação à família extensa. É simples assim. Não é porque um dia a mãe disse, ai, seu pai é um chato, ai, a sua mãe é horrorosa. Isso não é alienação parental. Então, vamos assim, dizer o seguinte, a alienação parental, ela tem que ser trabalhada como ela é. O judiciário hoje, ele também tem uma crítica que eu faço e vou continuar fazendo. Essa história de que tudo é mediável. Tudo. Tudo é mediável. Então, o juiz não quer decidir, muitas vezes uma tutela, e manda para uma mediação. Seria ótimo se a gente tivesse profissionais capacitados efetivamente no judiciário e que o trabalho fosse feito imediato em paralelo à continuidade do processo. Por quê? A mediação, eu, Alexandra, digo uma coisa muito clara. Eu não opto por mediação em nenhum processo de alienação parental. O tempo é o pior inimigo da criança e o melhor amigo do alienador. Sim, concordo. Então, e aí eu já, inclusive, ganhei agravos de instrumento onde eu dizia para o juiz, eu não quero fazer mediação, o juiz tem que fazer. Eu dizia, eu não quero, eu não posso ser obrigada. A mediação, a premissa da mediação é que ambos estejam dispostos a fazer uma composição. Se um já diz, eu não quero, o juiz não pode mais fazer isso. E eu ganhei em agravo de instrumento. Todo mundo disse, você não vai ganhar. Eu falei, vou ganhar. E ganhei. Sim. Entendeu? Então, para nós advogados, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem o conhecimento da lei para que ela seja aplicada. E isso não quer dizer que eu não possa criar uma tese.
A alienação parental, em algum momento, foi criada aqui. A gente trouxe... Eu participei lá atrás, em 2009, quando a Morte Inventada foi lançado. A gente, o Alan, eu, um grupo de profissionais, a gente viajou o Brasil inteiro fazendo palestra para explicar o que era, para que as pessoas entendessem. E aí vem esse bando de gente dizendo, criticando a lei da alienação parental. Tem que acabar, porque a lei da alienação parental foi criada para defender abusadores. Gente, olha só. Vamos lembrar uma coisa aqui. Homicídio é crime, não é? Matar alguém lá... Eu não entendo nada de direito penal, tá? Só tô... Porque é um paralelo bem forte que eu faço. Em algum momento da vida, existe, é claro que existiu, em algum caso, alguém que foi condenado injustamente. É claro que sim. Claro. Mas por isso, eles acabaram com o artigo que fala de homicídio, então acabou. Não. Quem tem medo da lei da alienação parental é quem pratica alienação parental. Sim. Ou que quer se dar bem na continuidade da prática de atos. Então, a gente tem, e aí eu digo para você com muita tranquilidade, a gente tem juízes muito firmes. Nós temos promotores, alguns promotores das varas de família são muito preocupados. Não são todos. Aliás, os que não são não deveriam estar lá. Entendeu? Então, a gente sabe muito bem que existem juízes. Aí perguntaram aqui quem não tem acesso ao juiz. Eu falei, gente, da mesma forma que você não vai na farmácia e manda fazer um remédio para você, você precisa de um médico, você precisa de um advogado. E o advogado de família não pode ser qualquer generalista. Isso é fato. É verdade, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não é? Isso claro. É fato. Claro. Não pode ser generalista. Não pode. Não pode. E isso, eu acho importantíssima essa fala, porque não tem como achar que a criança falou que o pai é feio, ou que a mãe... alienação parental e já vem pedindo uma penalidade. Gente, pelo amor de Deus, é a nossa responsabilidade, né? Eu acho isso importante. E a sua fala, eu até vi aqui um colega falando, eu discordo, eu acho que tem que começar pela mediação. Só que, às vezes, a mediação para alienação parental, aquela situação ali já está tão grave que, por mais até que eles tentem fazer o acordo, a gente sabe que, às vezes, não é uma sentença que vai resolver aquela situação. Olha só, tem situações que são imediáveis. Não existe. Ele até pode concordar, mas com certeza eu duvido aqui, assina embaixo, duvido que um processo de falsa acusação de abuso ou de falsa acusação de Maria da Penha tenha resolvido numa mediação. Não resolve. Mas aí voltamos. Vamos supor que a gente não faça mediação. O que impede de se haver acordo a qualquer tempo do processo? É verdade. Então, a mediação, e a gente sabe muito bem, quem trabalha no tribunal hoje sabe muito bem quanto tempo demora uma mediação. Até marcar, até se realizar a primeira sessão, aí a parte não vai, aí a outra vai, aí diz que quer mais, no mínimo, vamos botar assim, 6 meses. E a criança, como é que vai ficar naquela situação? Aí a criança continua não vendo um genitor. Porque, isso é muito então, eu não estou dizendo, e vou repetir, eu sou contra mediação em casos de alienação parental grave. Sou contra, é perda de tempo. Eu, enquanto advogada, vou dizer para vocês, não é porque a lei hoje determina que tudo tem que ser feito por acordo, não é isso que ela diz. Ela diz que, preferencialmente, as partes devem tentar uma composição. Sim. Preferencialmente, é que nem eu digo, é que nem caixa preferencial. Caixa preferencial não é exclusiva. Eu vou no mercado, a caixa preferencial está vazia, não tem ninguém, você pode usar. Sim. Então, é isso. E aí, ele até falou aqui agora, não, é verdade, não, nem sempre alienação... Não, e teve uma colega aqui que também falou, mas ela falou, nem sempre a alienação é nesse nível, mas os efeitos nocivos existem mesmo assim, não tenha dúvida, né? Mas olha só, mas aí, quando a alienação não é nesse nível, a gente pode trabalhar de outra forma. O que eu volto a dizer para vocês, o judiciário não pode terceirizar. Quando você precisa de uma decisão, você precisa que o juiz decida. Sim. Por quê?
Porque muitas vezes, a parte precisa do grande pai lá, quem gosta de psicanálise, né? A parte precisa de alguém que diga, faz. Faz sob pena disso, assim, assim. E talvez ali, naquele momento, se todos os juízes pensassem um despacho inicial assim, olha, independente do pedido, como regra, a guarda será compartilhada. Esclarecendo que a guarda compartilhada significa responsabilidade dividida ou compartilhada, Tiago. e a convivência a priori já será determinada desta forma. Esclareço ainda as partes que qualquer dificuldade, qualquer coisa, avaliaremos uma possibilidade de alienação parental. Acabou. Eu vou dizer para você, se todos os juízes dessem um despacho inicial, assim, a chance da alienação, ou você pode ter certeza que um percentual muito grande ia recuar. Quer dizer, opa. Entendeu? Por que eu vou recorrer de uma guarda compartilhada se essa é a lei? Por que eu vou recorrer de uma convivência ampla com ambos genitores se essa é a lei? Isso já demonstra a intenção de impedir a convivência. Sim. Então, eu acho que cabe a gente, quando o cliente vem, eu só me lembro de um caso específico, 2, na verdade, em que a gente entrou com pedido de guarda unilateral. Em ambos os casos, existem laudos psiquiátricos da outra parte com uma questão bastante grave, que podem colocar em risco a criança. Sim, aí não tem como. Eu vou aproveitar, Alexandra, se você me permite, eu ia pedir para você falar um pouquinho, né, da alienação parental como uma violência psicológica. Eu vou dizer para você, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu tenho usado isso em alguns casos, ele traz para a gente a possibilidade de enquadrar a alienação parental como tortura, como crime de tortura, por conta da violência psicológica. O ECA fala expressamente. Eu acabei de entrar com uma ação criminal, uma notícia-crime de tortura por prática de alienação parental. Assim, 3 laudos demonstrando a prática de alienação parental, 3 laudos demonstrando que essa mãe não tem condição de estar com a filha. E aí eu entrei com uma ação. Ai, Alexandra, vai dar certo? Não sei, gente. Mas eu preciso que o judiciário se posicione. Por quê? Porque se é tortura, você falou, eu tenho um pai que não pega o filho. Abandono afetivo, manda extrair peça e levar para o Ministério Público. Abandono afetivo. Se o Ministério Público vai pesquisar se é ou se não é, isso não é problema seu. Ele fica com essa responsabilidade. Entendeu? Eu acho que, assim, é aquela história, você não pode obrigar a amar. Não, eu não posso obrigar a amar. Mas o dever mas ele tem o dever, não tem como, claro. Tem o dever de acompanhar, tem o dever de verificar estudo, tem o dever. Acabou. Então, eu acho que os nossos clientes têm que ser muito bem orientados. E muitas vezes eu vejo que, lamentavelmente, a condução do processo demonstra uma má orientação do cliente. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se eu tenho um cliente, tem que entregar a criança na sexta-feira, a pessoa não entrega, eu aviso uma vez só. Eu digo, olha só, cliente meu não descumpre ordem judicial, a não ser por uma razão, assim, aconteceu um fato, aí nós vamos comunicar ao juízo, eu vou despachar e vamos aguardar a determinação judicial. Sim. Mas orientar cliente a descumprir, orientar cliente, porque é orientação. Você vê claramente que é orientação. Então, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade aí. Quando eu dou aula, eu digo, gente, olha só, 80% do processo é o advogado que dá o tom. Então, eu não vou mentir em processo, você não vai ver nunca. Se cliente mentir para mim, é uma vez só. Eu já levantei no meio da audiência. Levantei e fui embora. Chegou na hora da audiência.
A parte falou um negócio, já tinha contado uma história, falou uma coisa, eu olhei para a cara da juíza, olhei para a cara dela, falei, excelência, pode indicar um outro advogado, a parte mentiu para mim, eu estou levantando, e fui embora. Eu não vou passar por isso, sabe por quê, gente? Os clientes passam, os colegas ficam, os juízes ficam, os promotores ficam, eles sabem, vocês podem ser certeza, eles sabem quem é quem. Eles sabem muito bem. Uma vez, eu conto essa história sempre, há muitos anos, eu começando a advogar lá, não vou nem dizer quando, lá atrás, eu começando a advogar, eu fui pedir uma liminar na época, né, para um juiz determinado de vara de família. Aí ele virou para mim, porque eu tinha que pedir, era um pedido, não me lembro, tem muito tempo. E ele virou para mim e falou, doutora, o que a senhora está pedindo para mim é justo? Eu falei, não. Não é. Não é justo. Ele falou, ok. Ele deu a decisão dele, não deferiu a minha liminar. Ok. Eu, como advogada, tecnicamente deveria ter pedido. Ele não deferiu, ok, deixei para lá. Passaram-se muitos anos. Continuei advogando, vara de família. Um belo dia, há pouco tempo, uns 3, 4 anos atrás, eu fui lá despachar com ele o processo. Ele veio para mim e falou, dessa vez, doutora, o que a senhora está me pedindo é justo? Eu falei, dessa vez é. Ele falou, tá bom. E deferiu. É claro, tá certo. Ao passo que eu já vi juiz dizer que tem determinados escritórios que eles simplesmente, quando era processo físico, né, que eles diziam para mim, eu tirava cópia da petição que o processo entrava e guardava na minha gaveta, porque eu já vi o escritório trocar uma folha. Complicado, né? É muito complicado. Então, eu é acho muito complicado. O é que muito a gente complicado. o que a gente tem é o nome da gente, né? Não, e assim, essa falta de responsabilidade, né? Porque nós estamos trabalhando, acima de tudo, com crianças. Exatamente. E não tem como, eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, respeitem essas crianças, porque é um desrespeito total. E vara de família, quem a gente atua em família, não tem como fechar os olhos para esse tipo de situação, né? Se você não tem paciência para ouvir, para petição, vai para outra área, você falou muito bem, vai trabalhar, vai executar um cheque, né? vai fazer outra coisa. Vai fazer juizado, né? Vai fazer juizado, mas não dá, porque família, assim, é um trabalho artesanal. Não tem como, né? Cada caso é um caso e a gente sente muito como essas crianças precisam desse apoio, né? Eu acho até que, por exemplo, quando um processo desse, que a gente sente essa situação, assim, muito grave, quando termina, às vezes tem uma sentença, a gente sabe que aquela família tinha que continuar um acompanhamento. Não tem como, acabou, deu a sentença, proferiu a sentença, acabou aquela situação, porque aquela situação não se resolve. Eles precisam daquele acompanhamento em prol daquele filho, daquela criança. Né, isso é, assim, acima de tudo, Alexandre, eu te falei, é angustiante. Mas eu acho que também tem uma outra questão muito importante que alguém comentou aqui. Eu vou contar um segredo para vocês, gente. Assim, talvez vocês não vão gostar de ouvir. Criança mente pra caramba. Ah, sim. Então, não, porque o advogado diz, já cansei de ouvir, eu ouvi a criança. Falei, como assim você ouviu a criança? Primeiro, você é advogado, não pode ouvir criança. Segundo, você ouviu como? Em que circunstância? Você contextualizou? Você tem capacitação para ouvir? Gente, a Sandra está dizendo assim, conta os segredos. Pois é. Não, a Sandra uma vez, eu sou muito fã da Sandra, né? A Sandra uma vez também numa palestra, a Sandra sempre muito firme, e eu me lembro que a Sandra levantou e falou assim, olha, para o palestrante, me desculpe, mas o cliente mente muito para a gente também. Muito. O cliente mente, a criança mente. Gente, criança mente, criança fantasia, criança fala o que o outro quer ouvir. Entendeu? Criança fala. Então, a gente não pode ouvir. A gente não pode ouvir isso. Eu ouvi a criança, ela me disse. Eu digo, que pena que você ouviu a criança. Lamento. Eu não converso com criança. Não converso. Primeiro, porque já passei da minha fase de criança, entendeu? Então, deixa a criança quieta. Segundo, que tem que ter o profissional capacitado para fazer essa oitiva, gente. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem que pensar... porque, olha, doutora,
ouve aqui, minha filha, ela vai dizer que não quer ir para casa do pai. Sabe qual foi a resposta? Só para você saber, uma adolescente filha de uma amiga minha me ligou no final de semana. Tia, o negócio é o seguinte, eu tenho uma amiga que a mãe, que o pai, ela não quer ir para casa do pai, ela tem 15 anos, e eu ouvi que com mais de 12 anos pode decidir. Aí eu já começo assim, fulana, você paga suas contas? Não. Você decide se você vai à escola? Não. Quem foi que te disse que ela pode decidir alguma coisa? Aí, não, mas é porque a gente... Eu falei, olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês têm 15. Quando vocês tiverem 18 anos, puderem se sustentar, aí vocês podem decidir. Porque tem advogado que diz para cliente que com 12 anos a criança decide para onde vai. Desde quando uma criança tem capacidade para decidir se vai ou não para casa da mãe? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que crueldade é essa de colocar nas costas de uma criança a responsabilidade de dizer que não quer ir para casa de uma mãe ou de um pai? Exatamente. Vocês já imaginaram a culpa que isso vai gerar nela no futuro? Exatamente. Vocês têm noção disso? Exatamente. É verdade. É verdade. Então, assim, tem várias questões. Eu acho que o advogado de família é uma pessoa que tem que estudar constantemente. E estudar em todos os sentidos. Agora, eu ouvi, outro dia fizeram uma pergunta. Ai, doutora, e agora esse mito de que a criança tem que ir para casa de pai e de mãe? Eu falei, primeiro que não é um mito. Criança tem que ir para casa do pai e da mãe. Ah, mas e se acontecer? Eu falei, e se? E se é uma exceção? Eu não trabalho com exceção. Eu trabalho com a regra. A regra é, o ideal para a criança é que ela conviva de forma igualitária com mãe e com pai e com as famílias extensas. Sim. Este é o ideal. Nem sempre isto é possível. Uma coisa que vivem me crucificando, que eu digo, olha só, guarda compartilhada não é divisão de tempo. Sim. Sabe por que eu digo isso? Porque as pessoas dizem, ah, mas tem que ser. Não, não tem. Porque se fosse assim, um pai que mora em São Paulo e uma mãe que mora no Rio não poderiam ter guarda compartilhada. Então, vamos tirar a polarização. É o que eu volto a falar. Vamos acabar com a polarização, vamos acabar com essa polarização e vamos pensar o seguinte. O que é o fundamento da guarda compartilhada? A guarda compartilhada ela foi criada lá em 2014, que foi instituído depois da lei da alienação parental, porque se percebeu que quando você deixava essa criança sob a guarda de um dos genitores, aquilo dava um poder para essa pessoa. Um poder, assim, uma sensação de estar sob a minha guarda é meu, é a posse. Né? Tanto que antigamente a gente falava de posse e guarda. Exatamente. Né? E falava de visita. E esse termo mudou, vira guarda compartilhada, não tem mais posse, não tem mais visita, é convivência. Aliás, eu tenho vontade de esganar todo advogado que escreve visita. Pai e mãe não são visitantes. Pai e mãe são conviventes. Isso é fato. Sim. Visita é o amigo que vem e come bolo de tarde. Ponto. Então, só essa mudança da terminologia, ela reduz esse pseudo-poder que um dos genitores cria. Sim. Nas minhas ações de guarda, normalmente, eu não coloco nem residência referência mais. Eu coloco o seguinte, a guarda do menor será compartilhada, sendo certo que os genitores conviverão com a criança nos seguintes termos, ponto. Quinzenalmente, o pai pegará nos outros terça e quinta, segunda e quarta, seja o que for. Adequa a convivência àqueles genitores. Então, já acaba com esse pseudo-poder. Pseudo é verdade. Verdade. E isso, gente, não precisa muito. É só com a forma que você escreveu a sua inicial. Sim. Você tirou a guarda física será de... Gente, existe guarda espiritual? Muda totalmente, né? É verdade. Muda, entendeu? A diferença é a guarda compartilhada do menor fulano de tal, os pais terão a guarda compartilhada do menor fulano de tal e conviverão com a criança nos seguintes termos. Pô,
a escrita do advogado já minimizou uma possível alienação parental. Sim, sim, isso é muito importante também. Eu sempre converso também esse ponto, por exemplo, palavras, né, que eu converso sempre com o cliente. Não fale, por favor, o meu filho. O meu, é sempre o nosso filho. O meu filho. Porque, não, qual é o dia? Então eu deixo pegar na... Não, tira você não isso. Tem que deixar. Entendeu? Esse meu filho, esse eu deixo pegar. Esquece. Esse assim, eu sou muito até... Às vezes eu falo, não, porque aquele pai... Claro que a gente tem que analisar o caso concreto, mas a pessoa acaba de... Na regra, né? Na regra, a pessoa acaba de separar e vem me dizer, ficou casada há 10 anos e aquela pessoa ali acaba relatando que é o maior monstro da face da Terra. Eu falo, gente, calma. Olha só, então eu vou contar uma historinha para você rápido. Calma nessa hora. Eu vou contar um caso rápido. Eu adoro contar caso, né? Adoro. Tem um caso sensacional, mas sensacional, de muitos anos atrás, na época que a gente ainda levava foto para audiência, né? Fazia aquela cena. Sim. A história é a seguinte: o casal viveu junto 15 anos, aí separou, criança pequena, e a mãe entra com um pedido de suspensão de convivência, lá atrás foi definido, porque o pai era adepto a swing, a práticas grupais de sexo. E aí juntou um monte de fotografia no processo. E aí, naquela época, já tem tempo, o juiz, aquela coisa meio, né, falso moralista. Suspendeu a convivência, não pode, coitada dessa criança. Aí eu pego o processo pelo pai. Entro no processo, pego o processo, estou olhando aquelas fotos, porque todo mundo acaba olhando e diz, ai, que horror. Mas todo mundo olha, todo mundo vai lá e olha. Então, tava olhando. Aí me deu um estalo, eu virei para ele e falei assim, vem cá. Isso processo correndo, né? Aí eu falei, vem cá, sua ex-mulher tem alguma marca, alguma tatuagem? Tenho a tatuagem assim, assim, assim nas nádegas. Eu falei, opa, peraí. Aí, é essa aqui? Uma enorme nádega, para não dizer outra coisa, virada para o alto, com a tatuagem. Eu fui para a audiência, falei, excelência. Aí eu perguntei para ela. Falei, excelência, eu gostaria de perguntar para a autora, né, se ela tem tatuagem. Aí a juíza, pô, doutora, excelência, calma lá, me deixa chegar lá. Eu quero saber se ela tem tatuagem. Tem. Falei, por acaso, qual é a sua tatuagem? É uma borboleta. Falei, sim, aonde fica a sua tatuagem? Aí tremeu pra lá, tremeu pra cá, eu abri e falei, é essa? O advogado do outro lado ficou com cara de sei lá o quê. Aí eu falei, excelência, então tá, então se é pela lógica dela, vamos fazer o seguinte, a gente tira a guarda da criança. E aí funciona, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas que a gente faz, porque aí quando separa, passou a fumar maconha. Eu falei, mas peraí, mas ele não fumou maconha antes? Fumou a vida inteira. Eu falei, então por que agora não pode mais se você sempre fez junto? Então eu acho que a gente tem que peneirar. Eu sempre digo que o advogado é a primeira peneira do judiciário. Sim, sim. Né? Então, quando o cliente me conta aquela historinha toda, eu já digo logo para ele, queridinho, vamos fazer o seguinte, escreve. Primeira coisa, os fatos você escreve. Porque eu vejo muito advogado que não gosta de mandar petição para o cliente. As minhas petições principais, eu mando para o cliente e ele assina comigo. Por quê? Porque eu não conheço os fatos, gente. É verdade. Eu não conheço os fatos. Eu não estava lá. É verdade. Aí, às vezes, eu pego uma ação de guarda, a minha ação não fala mal do outro, não fala nada. Eu falei, vem cá, qual é a diferença que isso faz? Eu quero regularizar uma convivência. Qual é a diferença se o cara é feio, se é bonito, se é gordo, se é alto, se é baixo, se usa bermuda com meia comprida? O que eu tenho a ver com isso? Exatamente. Mas você não botou nada. Eu falei, não, o juiz não interessa. Exatamente. Não interessa. Então, eu acho, assim, que a postura do advogado, a forma que ele escreve, parece bobo a gente falar isso, né? Mas a gente aprende mas a gente aprende isso só com o tempo. Que a gente vê a diferença que faz, a agressividade da escrita. Muitas. Mas aí a gente tem que lembrar uma coisa, o cliente procura o advogado
que representa esse desejo. O cliente que quer brigar, Sim, que quer esse tipo, não vai me ter como advogada. sim, O cliente que quer ser grosseiro, que quer ser agressivo, não vai me ter como advogada. sim. Porque você pode estar do outro lado, a gente vai sentar na mesa, na audiência, briga, vai levantar e vou sair para almoçar com você. Acabou, claro. Olha só, porque eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. Entendeu? Eu tenho Exatamente. muitos amigos advogados. E a gente acaba fazendo círculo. Dá para fazer acordo? Você liga para advogado, e aí, dá para mexer? Não dá? Tá bom, amor. Um beijo, tchau. Você continua aí, que eu continue daqui, nós vamos continuar amigos. Então, como a gente está falando Exatamente. preferencialmente para advogado aqui, eu acho que a ideia é ensinar uma coisa que a gente não precisava ensinar, né? A respeitar o colega. E a respeitar a pessoa que está sofrendo do outro lado daquele processo. Exatamente, não fomentar, né? Não, eu acho que o nosso papel, acima de tudo, né, é você buscar uma solução. É óbvio que é um momento muito difícil, a gente lida com pessoas que estão com muita dor, mas você não pode fomentar aquilo, né? Esse é o nosso papel, né? Eu ouvi semana passada, eu ouvi num processo bastante complicado que eu tenho. Aí a perita externa me chamou porque a outra advogada pediu para fazer uma reunião comigo. Eu falei, perfeito. Uma advogada muito complicada. Aí fomos lá, aí a proposta da advogada, elas entram, esse escritório entra com uma petição por semana. Então o processo não anda. E aí, entra. Não, além disso, eles entram com petição assim, pede para suspender a convivência em primeiro grau. Aí já não dão mais, porque já entenderam. Aí eles pedem no agravo. O desembargador no agravo deu R$20 mil de multa para cada não entrega da criança pela mãe. Olha só o tamanho da multa, R$20 mil. Aí eles não conseguiram nem primeira instância, nem segundo. No plantão judiciário, foram lá no carnaval e conseguiram uma busca e apreensão. Alguém fez uma pergunta aqui sobre busca e apreensão. Eu ia chamar a atenção também dessa pergunta. Eu tenho uma posição muito firme com relação à busca e apreensão. Eu não tenho mais paciência para ouvir esse discurso, mas a criança sofre com a busca e apreensão, o pai obrigou, a mãe... Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O pai ou a mãe que permite que um filho passe pela busca e apreensão, na minha opinião, não merece ter a guarda. Tá? Por quê? Porque para a busca e apreensão ser deferida, já houve inúmeros descumprimentos. Então, vamos parar com esse discursinho, entendeu? A criança sofre com a busca e apreensão. Cliente meu, nesse carnaval, meu cliente me ligou, doutora, estão aqui. Você vai lá, cumprimente o oficial de justiça, inclusive nós temos um aqui presente, que é uma pessoa sensacional, entendeu? Para mim, representa muito bem. Cumprimente porque ele está fazendo o trabalho dele e entregue seus filhos. E não fala nada para os seus filhos. Você vai dizer, olha, você vai lá com a sua mãe, porque você vai passar o resto do carnaval com ela. E acabou. Sim, perfeito. Acabou. Entendeu? Perfeito. Porque as crianças não precisam sair como aparecem aí nas redes sociais. Aliás, eu estou querendo fazer um webinário para falar sobre os processos de família e mídia. Porque as pessoas hoje estão da seguinte maneira: quem está perdendo no processo por razões que estão no processo, eles vão para a mídia fazer escândalo. E aí postam crianças chorando, postam essa coisa toda. Olha só, está tudo errado. Está tudo errado. A criança tem que ser preservada. Sempre, exatamente. Exatamente. Esse processo tramita em segredo de justiça. Que exposição é essa? Isso é um absurdo. A Marcela, até colocou. Sei que está acabando aqui, por isso que eu vou falar. A Marcela falou uma coisa Laura. Aqui. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para quem não assistiu, já tem uma entrevista do pai e da mãe. Muito cuidado com o que vocês estão ouvindo, tá? Esse caso não é nada, nunca é nada do que a gente diz. A gente não pode se manifestar sobre processo que não está nas nossas mãos. Mas eu fui ouvir. Eu já não levo fé em quem se expõe demais, tá? Eu já tenho por hábito. Eu acho o seguinte: da mesma forma que eu fiz uma live, pessoas que criam fakes para vir aqui para falar mal e tudo mais. Eu digo o seguinte: olha, vem aqui, vem conversar comigo. Vem conversar comigo, a gente fala. Agora vamos começar de forma técnica. Me convence que a lei da alienação parental tem que ser extinta. Me convence. Se você conseguir me convencer com questões técnico-jurídicas, ok, mas não se esconde.
não se esconde atrás de um perfil falso para vir jogar ofensa. Sim. Entendeu? Então, a Marcela falou do caso Laura. Então, eu acho o seguinte, vale a pena, quem está vendo isso, quem viu nas redes sociais, vale a pena assistir as reportagens. Eu posso até depois passar para você os links que eu assisti da reportagem da mãe e do pai. E vocês vão entender o que está acontecendo. Entendeu? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, nem tudo que está nas redes sociais é verdadeiro. Nós, advogados, temos um compromisso com a criança. Nós temos um compromisso com a verdade e com a criança. E aí vai a discussão do que é verdade real, o que é verdade processual, o que não cabe aqui. Né? Eu acho que eu falo demais para variar, né? Eu tô aqui a hora. Nada, foi maravilhoso, passou muito rápido. Olha, eu queria aproveitar, fazer um agradecimento, acho que é a Daniela, se eu não me engano, que é de Belém, falou que está sempre acompanhando. Olha, verdade, querida, obrigada, né? Nós estamos retornando agora com as lives. Quarta-feira que vem também teremos às 19 horas. É um prazer, né? Esse trabalho eu aqui, adorei. Daniela. Um beijo. O trabalho da comissão é um trabalho feito assim com muito carinho, né? Nós estamos passando aí por um momento assim muito difícil, acima de tudo para a advocacia, né? Ano de 2021, acreditávamos, né, que essa fase poderíamos estar diferentes, mas ainda estamos passando por um momento muito delicado. Então é muito importante, né, que nós possamos aí permanecer unidos. Essas lives, acima de tudo, é uma troca de conhecimento, de experiência, né? Os advogados precisam se unir. Temos que realmente trabalhar em conjunto, porque o nosso trabalho é muito árduo, né? Esquece isso, advogado não precisa brigar, não precisa... você pode defender o seu cliente, mas você tem que ter o respeito com o seu colega, né? Então é muito importante, assim, esse canal está aqui aberto. Eu agradeço imensamente a você, Alexandra, porque há muito queria esse encontro. Sandra, muito obrigada por ter feito. Eu estou à disposição sempre, a Sandra sabe, eu tenho o maior carinho, assim, eu acho que a gente faz trabalho de formiga. Se eu conseguir hoje ensinar uma pessoa que não se deve fazer alguma coisa, eu já estou feliz. Eu botei para pensar. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente. Eu acho que esse é legal, eu estou à disposição. Quando vocês quiserem me convidar, o problema é que eu falo demais sempre. Então, eu sempre falo, eu conto muito caso, então eu falo demais. Mas é maravilhoso, foi maravilhoso para nós, advogados, né? Isso foi sensacional. Muito obrigada. A Comissão de Direito de Família sempre aqui unida. Muito obrigada, obrigada a todos. Continuem, acompanhem a comissão. Quarta-feira também teremos live. Mais uma vez, Alexandra, muito obrigada. Beijo, e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, com 2 horas, né? Tá bem, combinado. Um beijo a todos, querida. Muito obrigada. Gente. Saúde, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até logo.